Miguel de Cervantes e o grande autor inglês Shakespeare tem essa coincidência espetacular, que é uma coincidência com relação ao dia da morte dos dois, né? O ano foi exatamente o mesmo, 1616, tanto que no momento nós comemoramos os 400 anos dessas duas grandes personalidades literárias, né, do mundo ocidental, e, ao mesmo tempo, há uma certa coincidência com relação às datas do dia da morte, 23 de abril. É importante a gente ter em conta que, na verdade, a morte não é exatamente no mesmo dia, porque havia calendários diferentes na Espanha e na Inglaterra, né? E então não há exatamente uma coincidência nas datas da morte, embora se registre para os dois casos o dia 23 de abril como sendo o dia da morte desses dois grandes autores. Shakespeare, além de poeta, foi também o grande dramaturgo do período, e no Cervantes não foi o grande dramaturgo, foi o grande romancista do período, né? Embora Cervantes sempre tenha tido um fascínio pelo teatro. A gente pode entender que, nesse período, a arte dramática tem um poder muito especial. Eu penso, claro, na Inglaterra, sem dúvida, mas na Espanha também, na Península Ibérica, porque nesse momento, inclusive, Portugal é anexado à Espanha. Há um fascínio pela arte dramática, pela representação dramática, pela produção de textos, não é? A gente observa uma profissionalização do teatro, o que é algo assim espetacular, que deixa, vamos dizer, uma herança para o futuro do teatro muito importante, né? Tanto Shakespeare na Inglaterra quanto os autores, né? Em especial Lope de Vega, que eu acho que talvez seja a figura mais proeminente desse período. Cervantes, sem dúvida, tinha um fascínio enorme pela arte dramática. E escreveu várias obras de teatro. No entanto, ele, vamos dizer, ele não tem o êxito que tem Lope no palco. E depois, já, vamos dizer, já no final da vida, ele publica algumas comédias, 8 comédias e 8 entremeses, né? Que ele conservava com ele, mas vamos dizer, eram peças que ele não tinha conseguido vender para os diretores de comédia. Naquele momento, a gente sabe que os autores de teatro, eles escreviam a peça, no caso Cervantes deve ter escrito várias peças, mas eles acabavam vendendo para os diretores de companhia. E, com isso, eles deixavam de ser os autores daqueles textos. E, justamente por isso, nós perdemos muitas das obras dramáticas cervantinas desse momento. Lope também fazia isso mesmo, era uma forma de sobrevivência desses dramaturgos, mas Lope tinha o cuidado de anotar todas as obras que eram dele. Então, muitos textos dele acabam sendo conservados, porque ele, vamos dizer, ele foi mais cuidadoso com relação à produção da sua obra dramática, né? Nesse sentido. Por outro lado, Cervantes foi muito cuidadoso com a sua obra narrativa, né? Ele é um escritor que começa a publicar, vamos dizer, ele publica uma obra, uma novela pastoril, em 1581, mas, na verdade, a grande parte da obra dele vai ser publicada posteriormente. Quer dizer, o Quixote vai ser publicado somente em 1605 e em 1613 as novelas exemplares, em 14 Viagem a Parnaso, em 15 ele publica as comédias e os entremeses e a segunda parte do Quixote, e somente em 17, embora ele tenha morrido em 16, mas é a viúva, Dona Catalina, né, que acaba publicando a última obra dele, que é Los Trabajos de Persíles y Segismunda, quer dizer, os trabalhos de
Persíles e Sigismunda. Bom, o que a gente pode pensar assim com relação aos dois autores é que Shakespeare foi o gênio da arte dramática e Cervantes, por outro lado, foi o grande autor da narrativa, né? Um mestre da narrativa, sem dúvida, e um escritor que foi se formando ao longo da própria carreira como escritor, né? Ele teve que fazer uma série de outras coisas ao longo da vida, foi soldado, coisa que inclusive ele guardava com muito boa lembrança, né? A atuação dele na Batalha de Lepanto. Foi também coletor de impostos e coletor de alimentos, né, que eram produzidos na Andaluzia, para serem enviados para a armada que estava montada pelo Filipe II, que era uma armada justamente que foi combater a Inglaterra anglicana, né? A gente precisa ter em conta que esse momento da Espanha é um momento, em particular, um momento muito importante do ponto de vista da Contra-Reforma, né? Talvez a Espanha seja o lugar onde a Contra-Reforma se manifesta mais expressivamente, mais do que em outros lugares. E, justamente, Filipe II idealiza uma armada que vai lutar contra a Inglaterra na tentativa de trazer os anglicanos, enfim, de lutar contra os anglicanos, né? Uma armada que é conhecida como Armada Invencível, por pura ironia, porque, na realidade, a Armada Espanhola não consegue atravessar o Canal da Mancha. Então, isso aí acabou se tornando uma certa ironia histórica do ponto de vista do pensamento grandioso que existia na Espanha nesse período e essa aproximação da Espanha com a Inglaterra, ainda que por guerra. É curioso a gente lembrar que, nesse momento, justamente Cervantes era um escritor, mas que, ao mesmo tempo, tinha uma grande missão, que era um trabalho que ele tinha naquele período, que era justamente de conseguir os alimentos para a armada, né? Para a armada do Filipe II. Então, essa questão toda, vamos dizer, acaba colocando os dois autores numa certa proximidade ou uma contemporaneidade, né? Mas, de todo modo, a gente imagina que Shakespeare tenha conhecido a obra de Cervantes, né? Tem esse famoso episódio aí do Cardenio, que é um episódio muito particular do Quixote, né? Uma personagem completamente louca de amor, mas muito louco também, né? E ele se encontra com Dom Quixote na Sierra Morena e, enfim, eles têm um diálogo. Depois a narrativa prossegue numa solução dos problemas amorosos que essa personagem especialmente enfrentava. Agora, talvez Shakespeare tenha conhecido esse episódio e tenha escrito uma obra que se perdeu, não se tem notícia mais dela, pelo menos até o momento. Agora, infelizmente, parece que a recíproca não funciona, porque é muito provável que Cervantes não tenha conhecido nada de Shakespeare e também não lia inglês, até onde se sabe, e talvez esses dois mundos tenham ficado à parte. Mas, apesar disso, havia uma contemporaneidade entre eles, né? Com relação a eles dois, especialmente uma contemporaneidade que tem a ver com um fascínio pela representação dramática. Isso a gente pode avaliar do ponto de vista cervantino pela dedicação dele às obras dramáticas que ele escreve, as comédias, mas também por um aspecto que é muito presente na sua narrativa. A sua narrativa é uma narrativa que tem vários episódios de dramaticidade, ou seja,
há uma série de episódios em que as personagens representam uma determinada cena, né? Isso acontece especialmente na segunda parte da obra, que é uma parte que vai aprofundar muito nas possibilidades narrativas que aquele repertório, Dom Quixote, Sancho e as suas andanças pelos campos da Espanha, poderiam apresentar. Então, ele tem, vamos dizer, tem momentos em que várias personagens fingem para o Dom Quixote e Sancho que acreditam que eles são verdadeiros, que eles são, de fato, um cavaleiro e um escudeiro, e que estão andando como os outros cavaleiros andavam pelo mundo, né? Em geral. No entanto, é puro fingimento dessas personagens, né? Quem melhor faz isso são personagens justamente que leram a primeira parte da obra já publicada, né? É importante a gente ter em conta, a primeira parte foi publicada em 1605 e a segunda apenas em 1615. Isso dá uma distância de 10 anos, sendo que no plano da narrativa o espaço entre a primeira e a segunda parte significa ou corresponde nada mais do que um mês, né, de distância entre elas, distância temporal. Isso faz com que, na segunda parte, algumas personagens que são introduzidas são personagens que já leram a primeira parte. Então, isso dá uma dimensão, um universo de possibilidades narrativas muito grande. E é justamente nesse aspecto que Cervantes vai se deter, né, ao longo da segunda parte. Ainda, além dessas personagens que representam e criam situações como se fossem dramáticas dentro do texto narrativo, há também um momento muito curioso no capítulo 11 e 12 da segunda parte, quando Dom Quixote se encontra, Dom Quixote e Sancho, eles se encontram com um grupo de atores de comédia. Esses atores justamente se chama La Carreta de la Muerte, quer dizer, eles estão levando numa carroça vários personagens que acabaram de representar, de fazer uma representação numa aldeia e estão indo para outra aldeia. Vamos dizer, isso está colocado num plano ficcional, mas essas representações que se davam em praças públicas era a coisa própria da Espanha desse período, né? O teatro nesse período ele ganha uma popularização notável, né? Essa popularização se dá tanto nos grandes centros urbanos como também nos povoados, de modo que se constituíam companhias dramáticas que representavam obras variadas, comédias, né, como eles designavam na época, representavam numa praça pública de uma aldeia e continuavam viajando pela Espanha, retomando, reapresentando aquelas mesmas obras, né, em outros lugares. Justamente numa dessas andanças desses atores de comédia, Dom Quixote e Sancho estão compartilhando o mesmo espaço. E o Dom Quixote fica entusiasmadíssimo com com a possibilidade de poder conversar com atores. E é muito interessante porque ele diz num momento que quando ele era criança ele ficava assim completamente entretido quando passavam grupos desse tipo pelo lugar onde ele vivia, não é? Então ele era um fanático pelo teatro, pela representação. E eles têm um diálogo muito amigável com as personagens, um vai vestido de Cupido, o outro da morte, o outro... Enfim, vários atores, né, que continuam com as fantasias, porque não era o caso de tirar as fantasias, né, até a outra apresentação. Então, eles vão conversando, mas num momento o cavalo do Dom Quixote se assusta com a fantasia de um dos atores e aquilo acaba gerando um grande desentendimento entre eles,
de modo que os atores começam a brigar com Dom Quixote, a tirar pedra, enfim, aqueles desfechos, né, bastante comuns para o cavaleiro e o seu escudeiro, né? E depois disso, o Dom Quixote fica um pouco desapontado, porque ele não podia imaginar que ele iria ter uma desavença desse tipo com os atores, né? Ele apreciava tanto a comédia e as pessoas que se dedicavam ao teatro, que ele não podia aceitar uma coisa daquelas. E ele então fica um pouco cabisbaixo, e no capítulo seguinte ele tem um diálogo com Sancho fantástico. Um diálogo em que ele vai dizendo para o Sancho que, apesar dessa experiência que eles acabaram de ter, que o Sancho não tivesse em conta que atores de comédia fossem pessoas com as quais a gente não deveria respeitar e muito, né? Que tudo isso, que esses atores, eles, e que as comédias, né, que as representações dramáticas, eram um espelho da vida, né? E que isso, que o Sancho não tivesse nenhuma visão negativa dos atores e do teatro em si. Então, é um episódio que, em alguma medida, mostra esse grande apreço que Cervantes tinha pelo teatro, né? E certamente, se ele tivesse conhecido a obra do Shakespeare, ele seria um adepto total.